Buenas, buenas. Me conta uma coisa aqui. Você sabe a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Eu acho que é importante a gente conhecer bem essa diferença para saber por onde e como a gente está nos movimentando nas nossas buscas evolutivas, né? A meu ver, a maior diferença entre essas duas coisas está no formato, especialmente na ocorrência ou não de hierarquia. Hoje, é terça-feira, é dia de Marte, o deus da guerra, protetor das batalhas. E na astrologia, Marte é o regente de Áries e é o corregente do signo de Escorpião. Em Áries, ele nos entrega impulso, espontaneidade, autenticidade. E lá em Escorpião, ele nos fala de um processo de coragem para morrer e renascer, junto com Plutão, que é o regente moderno de Escorpião, né? Então, na energia do dia, no dia de Marte, Deus da Guerra, eu sempre vou propor aqui temas que exijam de nós essas competências marcianas, sabe? A transparência nos nossos pensamentos, nas nossas ações, a capacidade de transformação e regeneração diante de novas hipóteses. Então, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a Lilian Patrícia, pode me chamar de Pati, e vamos fazer um combinado desde já. Eu não sou a dona da verdade. E tudo que eu falo aqui é fruto dos meus estudos, da minha forma de ver a vida hoje. Amanhã pode ser que eu veja diferente. E essa, no meu entendimento, é uma das maiores bênçãos que existe dentro disso que a gente chama de espiritualidade livre, né? Essa liberdade de poder mudar de ideia. Eu dei para esse canal aqui o nome de Consciência e Lucidez, porque o nosso objetivo sempre vai ser clareza mental e discernimento. Então eu peço que você se responsabilize por digerir este conteúdo a partir da sua forma de ver o mundo. Existe uma verdade interna aí dentro de você que é uma verdade atual, do dia de hoje. E ela deve servir de métrica para o consumo de qualquer informação a respeito de qualquer coisa, especialmente nos temas da espiritualidade. Agora, se você discordar de mim em alguma questão que eu vou colocar aqui, seria maravilhoso que você pusesse a sua opinião nos comentários, porque eu tenho certeza de que isso vai enriquecer a jornada para nós dois e para todo mundo que assistiu o vídeo e leu os comentários, tá? Eu queria fazer uma jornada hipotética aqui no conteúdo desse vídeo, né? É, uma possível, um possível transcurso de ocorrências desde a religiosidade até a espiritualidade livre, tá? E como eu disse, é hipotético, mas tenho certeza que muita gente vai se ver nesse exemplo. Eu me vejo e no consultório vejo muita gente que teve uma jornada parecida com essa, tá? E eu vou falar um pouquinho mal da religião aqui e eu gostaria de colocar um pressuposto básico para você acompanhar a minha argumentação aqui. É o seguinte, eu vejo valor social na religião. Quantas pessoas a gente conhece ou a gente fica sabendo que cometem crimes, são presos, dentro da cadeia encontram a religião, encontram a sua religiosidade, fazem um contato com algo superior, sentem-se acolhidos e pertencentes a essa estrutura religiosa que atuou em favor dessas pessoas lá dentro da prisão. E os números de não reincidência entre aqueles presos que encontram a religião na cadeia são números fantásticos. Então, socialmente, é óbvio que a religião tem o seu valor. Agora, o valor pessoal
eu não vejo muito, porque agora no curso, né, da minha argumentação aqui, eu vou falar melhor sobre isso. Existe dentro da religião uma estrutura previamente estabelecida. Quer dizer, se eu cumpro aquilo que está determinado ali, eu nem paro para pensar se aquilo tem lógica. Eu cumpro porque alguém mandou. E aí, qual é o valor disso no processo evolutivo? Pessoal, independente, tá? Então, feito essa observação inicial aqui, esse estabelecimento desse pressuposto para acompanhar todo o meu raciocínio, muitos de nós fomos criados na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, fizemos catequese, escolinha dominical. Em cidade pequena, que foi o exemplo da cidade onde eu me criei, o padre e o pastor são tão autoridades quanto o prefeito e o delegado, né? Então, existe essa estrutura que funciona em torno da igreja, tá? Essa jornada dentro das religiões, ela é cheia de certezas. Por exemplo, definição de céu e inferno como destino certo. Aí tem outra coisa, cada religião vai trazer para a sua interpretação dos textos sagrados o conceito de certeza, o conceito de verdade. E todas as outras não servem, todas as outras estão erradas. O que é certo é isso que eu estou te dizendo aqui. É o que funciona dentro das igrejas, né? E aí, dentro desse pacote, vem os conceitos de pecado, por exemplo. Eu tive uma cliente católica uma vez e ela estava passando por um processo muito difícil. E eu falei para ela sobre os florais de Bach e ela me disse assim: mas eu acho que isso deve ser pecado, porque a minha fé está fraca. E aquilo corta o meu coração, assim, porque a pessoa está em sofrimento, não encontra o conforto e o espaço de transcendência daquele sofrimento dentro da sua religião, mas ainda assim ela continua absolutamente apropriada daquilo ali como sendo a verdade única e absoluta do mundo, tá? Nas religiões, a gente identifica então essa questão de terceirização que eu tinha falado ali antes, né? Porque daí a palavra, entre muitas aspas, o padre, o pastor, eles conduzem o seu rebanho, ditando o que que é certo e o que que é errado. Fui buscar no dicionário conceito de religiosidade e diz assim, ó, conjunto de escrúpulos religiosos ou de valores éticos que apresentam certo teor religioso. Olha só o que a gente está falando aqui, a gente está falando de escrúpulos e de valores éticos. Por isso que eu acho que a religião tem sim um valor social. Mas aqui também não vamos nos iludir pelo seguinte, ó, porque há muitas pessoas que vestem a carapuça dos escrúpulos e dos valores éticos e depois no privado fazem qualquer coisa, altamente reprovável, né? Então, não seria muito melhor a gente ter como foco, como norte, o bem, o honesto, o justo, aquilo que é expansivo, aquilo que faz crescer e que contribui para o crescimento de todos no meu entorno? E tem outra coisa que a religião faz divinamente bem, que é satisfazer a nossa necessidade de pertencimento, né? Porque nas comunidades religiosas existe ali aquela
aquele comportamento de um por todos e todos por um. E para quem ainda não está apropriado de si, da sua independência e da sua autonomia, a necessidade de pertencimento vai aparecer. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, que eu infelizmente não fixei o nome, foi em algum conteúdo no YouTube. Ou era um psicólogo ou era um psiquiatra, e ele dizia assim: ó, religião é traço de personalidade. Olha essa frase: religião é traço de personalidade. E o que é que se requer dentro do processo evolutivo? Se requer que a nossa personalidade vá se transformando, se desenvolvendo na medida em que nós amadurecemos. A personalidade não é para ficar a mesma coisa sempre, porque a personalidade, ela sofre o efeito do meio, a própria questão religiosa, a educação, os valores de família. Mas quanto mais nós nos aproximamos da nossa verdade interna e do nosso eu superior, mais a gente vai ficando livre desses efeitos externos. Então, é desejável. E tem uma frase que eu sempre cito aqui do Cortella, que eu nem gosto tanto dele assim, mas essa frase faz muito sentido. Ele diz assim: o meu medo é encontrar um amigo 10 anos depois e ele me dizer: Cortella, tu continua o mesmo. Então, de fato, a a personalidade precisa se transformar, convém que ela se transforme para abarcar o que a gente está agregando no nosso ser de acordo com a nossa evolução. Tudo bem até aqui? Aí o que, que vai acontecer? Lá na adolescência, aí o desejo de pertencimento é descolado da família, descolado da igreja, e tudo que era conhecido desde sempre não tem mais valor, né? Porque daí o adolescente vai querer o encontro com a própria galera, ele que quer construir a turminha dele ali, né? E vem também aquela revolta típica da adolescência, aqueles questionamentos intermináveis e os infinitos. Já parou para pensar que? E aí eles trazem aquelas ideias assim, né? Eu não tive uma experiência muito satisfatória quando eu entrei na adolescência e fiz catequese lá com uns 11 anos, eu acho. E eu acho que eu nunca saí da fase dos porquês, aquela que acontece ali com 3, 4 anos de idade, porque eu tenho uma curiosidade infantil, eu quero entender tudo de tudo sempre. E numa dessas, a minha catequista, que não era lá uma pessoa assim muito provida de harmonia estética, ela ela explicou alguma coisa na aula e eu, muito ingenuamente, mas por que, professora? E essa mulher se virou para mim, a gente estava sentado em círculo, assim, eu estava meio atrás dela, e ela se virou para mim com os olhos desse tamanho e usou meu nome completo. Não tem porquê, Lilian Patrícia. É assim. Eu enxergo aqueles olhos até hoje, assim, me olhando. E por sorte, aquilo ali não abafou a minha curiosidade, não me amedrontou. Aí o que que acontece? Chega uma hora que a gente não encontra a resposta e a gente abandona tudo. Então, se você está se identificando até aqui, já curte esse vídeo para saber que eu não estou sozinha nessa. Aí o que que acontece? Vivemos ali a nossa revolta, queremos vivenciar o encontro com a nossa galera, a igreja não tem valor nenhum, família é tudo um monte de gente chata. E depois de um tempo, ou a gente vai fortalecer essa ideia de nenhum contato com a religião, aí vem as ideias de ateísmo, o pensamento científico, aquele pensamento cartesiano que não comporta o místico. E tá tudo certo. É uma escolha, cada um faz a sua. Ou, por outro lado, que foi o que aconteceu comigo, ainda há espaço para o místico dentro da gente. E aí bate uma curiosidade do caramba, né? E aí a gente não quer.
aquela estrutura a qual a gente já pertenceu, mas a gente está precisando buscar respostas porque a curiosidade está forte. O desejo de entendimento de coisas que não são senso comum aparece dentro de alguns de nós. E sabe o que é bem comum acontecer? A busca pelo kardecismo, né? E ali também vejo valor. Ali no kardecismo a gente encontra um espaço para expansão de consciência, para a própria responsabilidade. É uma coisa muito interessante ali que a gente começa a se abrir para a compreensão do conforto que chega por conta da relação de causa e efeito. E tenho meus questionamentos a respeito disso, mas isso não é assunto para agora, né? Mas, de fato, a gente muitas vezes sai do lugar da vítima e compreende que não sou tão vítima assim. E se eu não sou vítima, eu me aproprio do meu poder. Que a vítima não tem poder nenhum, né? A vítima só toma pancada. Então, aí eu vejo valor, tá? E quando eu busquei o kardecismo, que eu tinha lá meus 18, 19 anos, tinha uma pessoa que era da minha família, que era uma estudiosa do kardecismo, assim, de, sei lá, 60 anos, talvez. Essa mulher tinha resposta para tudo. Então, ao contrário lá da minha catequista, que só me respondeu, não tem porquê, Lilian Patrícia, é assim, essa pessoa, quando eu ligava para ela, que era pelo telefone ainda, não existia mensagem nem WhatsApp. Quando eu ligava para ela, ela sempre tinha uma resposta para mim, sempre me acolhia, sempre me dizia que ali era um espaço onde eu tinha as portas abertas para fazer as perguntas que eu quisesse. E isso aí fica bastante sedutor, né? Mas o que acontece é assim, ó, para alguns de nós ainda não vai ser o suficiente ter todas essas respostas, porque embora a gente tenha uma satisfação mental, não necessariamente há uma experiência direta dessa realidade mística que a gente está procurando entender. Então, lá no kardecismo, tudo pode ser vivido assim de forma muito mental, elevação da moral, autorresponsabilidade, tudo isso. Mas tem ainda uma experiência transcendente que fica assim, ó, aquela cosquinha dentro da gente, desejando experienciar, tá? Aí o que que acontece? Pode ser que o kardecismo fique um espaço pequeno. E aí eu vejo muito disso nas narrativas aqui, especialmente na primeira consulta, quando a gente está conhecendo a cliente. Algumas pessoas vão buscar as religiões de matriz africana e outras, como esta que vos fala, resolvem fazer a jornada na direção do universo holístico, tá? O que que vai acontecer? Tanto nas religiões de matriz africana quanto no universo holístico, a gente vai encontrar o fenômeno, vai encontrar a ritualização. A gente encontra assim um comecinho de experiência direta da realidade, só que ainda não tem liberdade. Porque olha só, religião de matriz africana, todas as observações que eu fiz logo no começo do meu argumento aqui, falando sobre religião, ela também vai caber aqui. Também vai haver hierarquia, também haverá obrigações, também haverá determinações, ordens máximas que precisam ser conhecidas, vivenciadas e cumpridas. Tá? Então, assim, não entendo de religião de matriz africana, não conheço, tá? Vou falar do universo holístico, que é o que eu sei e foi por onde eu andei e por onde a maioria das pessoas com quem eu converso no meu trabalho e as amigas também fizeram o mesmo movimento, tá? O que que a gente precisa entender aqui?
No universo holístico, quando a gente entra, ainda está vigorando o paradigma materialista. E muito, eu disse assim, quando a gente entra, né? Mas muita gente vai passar anos, décadas, a vida inteira ainda no paradigma materialista, lidando com aquilo que pode manusear, lidando com aquilo que pode compreender. A necessidade de pertencimento continua igual. Eu que vim da advocacia, né? A gente desce do salto e vai para o saião. Aí o pessoal vai querer descobrir quais são as suas tribos, começa a tatuar mandala no corpo. Tem todo esse movimento. Ah, então assim, existe sim, dentro do universo holístico, esse desejo de pertencimento, tá? Outra coisa, somos tão proselitistas quanto os religiosos. Porque cada descoberta que a gente faz é algo que nos preenche a alma de uma maneira tão maravilhosa que a gente simplesmente quer compartilhar aquilo com as pessoas que a gente ama. Simples assim. Só que às vezes a pessoa não está pronta. E olha só, tanto não há liberdade nesse início de vida aí no universo holístico, e para muitas pessoas não haverá por toda a jornada, que a gente, ao invés de olhar para nossa, cada macaco olhar para o seu rabo, a gente fica olhando para o rabo dos outros. Pá, mas isso ia te fazer tão bem. Sabe o que que a gente faz? A gente coloca uns videozinhos para rodar, assim, com umas mensagens dentro de casa, torcendo que os parentes ouçam e captem alguma coisa, né? A gente fica dando indireta através do conteúdo do, do YouTube. Outra coisa muito comum aqui né, no universo holístico, que é o que eu estou falando agora, é a necessidade de ter um mentor ou um guru. Aí a gente volta lá no mesmo lugar. Por que que não tem liberdade? Porque vai haver uma hierarquia desse mentor ou desse guru. Também se vê, se dá muito valor para o fenômeno, né? Também existe um julgamento do mensageiro, e isso daqui é algo bem comum da gente ver. É, eu vejo gente falando coisas assim, ó. Vou pegar o meu assunto aqui, né? Não, vou dar um exemplo real. Um cara que fez, quando conheceu o Bert Hellinger, conheceu na Turquia, porque estava mochilando pelo mundo e surgiu a oportunidade de fazer um curso presencial com o Hellinger na Turquia. Aí, muitíssimos anos depois disso, eu encontro essa criatura num evento onde eu estava desejando pertencimento e me apresentei e falei as coisas que eu admirava, que eu gostava de estudar e tal, e ele disse assim: sim, mas o Hellinger não sabe nada de constelações, né? Quem fez todo o trabalho ali foi a Sophie Hellinger, que é a esposa dele. Gente, o cara então deixa um legado do tamanho que o Hellinger deixou, e também não estou dizendo que, não estou botando a mão no fogo por ele. Só que quando a Sophie Hellinger ficou viúva, ela assumiu tudo de uma forma tão digna que se a obra realmente fosse dela, ela não teria deixado ele levar os créditos. Então, quando eu junto Lé com Cré dentro da minha cabeça, não faz sentido isso. Mas o cara julgou tremendamente o mensageiro. Outra coisa que acontece, nós nos apaixonamos muito aqui no universo holístico. Aqui não, porque eu já passei dessa fase. E o que que eu quero dizer com paixão?
A gente faz um curso de constelações, meu Deus do céu, tudo é sistêmico. Não é. Às vezes é só algo mal resolvido. Às vezes é só uma covardia nossa que não resolvemos o que precisava ser resolvido. E ai, meu Deus, vou constelar porque tem algo sistêmico. Nem tudo é sistêmico, nem tudo é psíquico, nem tudo é espiritual. Então, essas paixões por um tema nos apequenam. E eu já falei aqui outro dia, eu fiz um vídeo falando sobre a minha crítica às constelações familiares, porque as constelações familiares nos ensinam a honrar pai e mãe. Tá certo? Tem que honrar. Só que eu tenho que honrar pai e mãe ao mesmo tempo em que eu acolho a minha criança interior e que eu me solidarizo com ela e digo, pô, mas eles foram tremendamente sacanas contigo, né? Por que isso? Porque tem uma porção de mim que é sistêmica e tem uma porção de mim que é a criança interior. Como é que eu vou me apaixonar pelas constelações e vou fazer só isso, só isso, só isso, só isso? E a pobre da criança abandonada dentro de mim, tá? Outra coisa, também se vê no universo holístico um sem número de casos de egos espirituais. Ah, porque eu medito tantas horas por dia. Ah, porque eu faço saída do corpo. Ah, porque eu sei levitar. Ah, porque eu canalizo fulano de tal. Ah, porque a minha, um negócio que está muito na moda agora, a minha origem estelar é tal. Gente, nada disso importa. Tu pode sair do corpo conscientemente, levitar, levantar 10 centímetros do chão onde tu está meditando. Se o teu coração não for bom e puro, não adianta nada. E olha o que eu tô falando de ego espiritual, porque o ego também é parte do que nós somos. Não comecei o assunto dizendo a questão da nossa personalidade que precisa ser transformada e adaptada ao eu superior. Essa porção aí é uma porção de ego. Sempre me questionei com essa história de matar o ego. Como é que eu vou matar se ele é parte de mim? Outra coisa no universo holístico, justamente por conta do ego espiritual, a competição. Tremenda. E a competição, ela é assim, ó. Para aquele que se coloca acima dos demais, eu vejo menos prejuízo do que aquele que se coloca abaixo dos demais. Porque aquele que se coloca acima, ele está bem resolvido ali, ou tentando resolver suas questões de autoestima, tá? E uma hora ele vai tropeçar, vai dar de cara no chão e vai ter que resolver tudo, né? Agora, quem se coloca abaixo está perdendo a oportunidade de enxergar o que está vivenciando, porque eu gostaria de estar vivenciando aquilo lá que a outra pessoa está fazendo. Então, pode ser alguém altamente intuitiva, ah, mas a fulana vê seres espirituais. A fulana ouve. O que que adianta ver e ouvir? Se ela estiver cumprindo tudo aquilo que as estruturas espirituais disserem para ela, ela é uma serva, ela não está livre. Agora, a intuição, olha que maravilha! Alguém sopra no ouvido assim e aquilo faz sentido dentro do coração da gente. Mas o que parece muito maior é ver, ouvir, falar, conversar, né? E para fechar essa lista imensa de coisas aqui, que eu já coloquei 10 itens aqui, no universo holístico existe espaço para dogma, assim como existe nas religiões. E isso aqui é difícil de engolir, mas é uma verdade que eu preciso te fazer pensar a respeito, tá? E mais uma vez eu vou dar um exemplo meu. Eu acho que quando a gente é terapeuta, quando a gente trabalha esses temas da espiritualidade,
a gente perde um pouquinho do direito à privacidade e o meu exemplo, se ele puder servir para disparar alguma coisinha dentro da sua mente aí, nossa, será que eu estou sendo dogmático nisso aqui? Vai ter valido a pena. Eu e a minha filha entramos num processo depressivo muito severo. E quando eu levei a Raquel no médico e o médico me disse, vamos medicar, eu comecei a chorar como se o mundo estivesse acabando no minuto seguinte. Como se fossem arrancar minha filha de mim. Era a dor que eu sentia porque ia ter que dar antidepressivo para minha filha. Me disse, isso não é um dogma. Me disse, isso não é algo que eu estabeleci dentro da minha cabeça, que a espiritualidade resolve, que os florais resolvem, e de repente tem uma descompensação química, tem questões, como é que chama? Quando vem de família, assim, hereditárias, e eu achei que era um problema dar antidepressivo para Raquel ou eu tomar antidepressivo. E sabe como é que eu resolvi isso? Eu tinha muito, muito medo de que o meu canal com a espiritualidade fosse sofresse interferência com isso. Aí um dia eu estava meditando e uma voz muito amorosa disse assim dentro do meu coração: Filha, tu estás em sofrimento. Tu acha mesmo que a gente vai te virar as costas só porque tu foi buscar solução para o teu sofrimento? Foi muito bonito, muito emocionante. E libertador, né? E aí, quando a gente está aí nessa jornada holística, ainda vigoram as certezas. Esta técnica é melhor que aquela, tal mentor é melhor que aquele, né? E a gente sabe, assim, exatamente para onde que as coisas vão. E a gente ainda tem o orgulho de nos dizer eternos buscadores. Olha que merda! Porque quem é eterno buscador é a criança. O passarinho que está de boquinha aberta lá no ninho esperando que a mãe lhe traga alimento. Incessantemente. Tem que comer, porque tem que ganhar corpinho. Então, o eterno buscador, ele é infantilizado, é egoísta. Chega um determinado momento que nós precisamos nos tornar entregadores. E isso não tem nada de proselitismo. O entregador é aquele que tem senso de oportunidade, que não quer obrigar ninguém a nada. E ele é livre em si mesmo e, portanto, ele respeita a liberdade do outro. E por mais que a gente ame uma pessoa, se ela quiser ser infeliz, é uma escolha que ela faz. Porque a hora que estiver doendo muito aquele vazio lá dentro, aquela infelicidade, por que que ela não vai buscar? Por que que ela não vai fazer o que a gente fez? Que estamos aqui, ó, suando a camiseta para curar o que precisa ser curado dentro da gente. Bueno, aí a gente está lá no universo holístico, cheio dos nossos dogmas, nosso desejo de pertencimento, a gente faz 1 milhão de cursos, retiros, vivências, terapias, reiki, florais de Bach, constelações, barras de axis, Theta Healing, Ayurveda, Yoga e por aí vai. Aí, aliás, aproveita e me conta aqui nos comentários se algum desses que eu citei você já buscou e alguma coisa que eu não tenha comentado aqui que você está buscando também dentro do seu processo evolutivo. Só que aí o que que acontece? Tanto a gente faz, tanto a gente busca, tanto a gente consome conteúdo, tanto a gente leva pela cabeça da vida, porque a experiência humana não vai ficar em stand-by, a gente vai continuar vivendo e apanhando e sofrendo e tendo as nossas decepções, que chega um ponto que a gente alcança um certo grau de amadurecimento emocional, mental, espiritual. Aí a gente já está confortável na autorresponsabilidade. Daí assim, ó, não preciso que ninguém me diga o que fazer. Não preciso que ninguém defina pecado.
Aí a gente também encontra uma outra palavrinha que eu estou amando muito nos últimos tempos, que é autopreservação. O que é autopreservação? É a capacidade de colocar limites. É a capacidade de entender até onde eu posso ir e a partir de onde não me convém ou eu não tenho forças para ir. Nesse processo, a gente também vai desenvolver autoestima, a gente sai daquele lugar de pertencer a qualquer custo e sai daquele lugar de competições e de ego espiritual. Tudo isso é importante para o desenvolvimento da autoestima. Que se ainda houver essas coisas, aí não é autoestima, é ego espiritual. Outra coisa que acontece, que a gente conquista as experiências diretas da realidade espiritual. A gente não precisa mais de intermediários. Por quê? Eu estou bem resolvida, eu me sinto livre, eu não obrigo ninguém a nada, eu exerço a autorresponsabilidade, eu exerço a autopreservação. Tu acha mesmo que a espiritualidade não vai sentir o maior prazer do mundo em trazer o recado pessoalmente para gente? Aí, quando a gente virou, né, para essa nova estrutura que eu estou descrevendo aqui, aí o mensageiro já não importa mais. A gente tem recursos para alcançar as camadas profundas da mensagem e de nós mesmos. Até fiz um vídeo aqui outro dia falando sobre isso. Será mesmo que toda a obra do Deepak Chopra perde o valor porque ele foi pego lá nos arquivos do Epstein? Será que o João de Deus perde todo o mérito pelas pessoas que ele ajudou por conta das sacanagens que ele fez lá? Não estou justificando. Pelo contrário, se eu consigo olhar com liberdade e de reconhecer a parte boa que a pessoa fez, é porque ela não exerce nenhuma hierarquia sobre mim. Porque senão eu ia estar na obrigação de dizer, é um sacana sem vergonha. Aí também não vai importar aqui nessas alturas. Não importa a forma, não importa o fenômeno. A gente consegue alcançar neutralidade. Ou seja, não nos apaixonamos mais. Daí a gente está dizendo assim, ó, ah, eu entendo que tal coisa é assim. Ah, mas eu discordo de ti. Tá bem, tu tá no teu direito de discordar. A gente não quer mais convencer ninguém de nada. Aí a gente sente paz na incerteza, sente paz em não saber. Ai, como é maravilhosa a sensação de dizer não sei. E tem uma época da vida que a gente se exige tanto e a gente confunde competência com imediatismo na resposta, na solução. Daí, quando a gente chega nesse ponto aqui, a incerteza me cai bem, não saber me cai bem, aí é porque a gente já compreendeu que a realidade é multifacetada. E a nossa condição humana não nos permite abarcar todas as faces da verdade, a gente nem suportaria. Tem uma história que eu acho muito divertida do Wagner Borges, que ele fez uma saída do corpo e foi para uma estrutura lá astral e tinha seres super elevados assim, e ele diz que aqueles seres, como se, né, são tudo assim energeticamente, mas como se aqueles seres tocassem assim na testa dele e transmitissem uma quantidade de conteúdo. E daí o Wagner Borges fazia assim, e não fala, um segundo aquilo já desaparecia, né? O que que isso quer dizer? O cara está encarnado. Sério mesmo que ele teria estrutura para suportar toda a verdade? Eu não sei, mas eu acho que a pessoa deve despirocar. Aí, quando a gente já está aqui nesse ponto de autorresponsabilidade, de autoconsciência, aí que a gente vai ter real abertura mental para consumir conteúdo. Mas aí a gente consome o conteúdo não é para
estruturar as nossas certezas. A gente vai consumir conteúdo, que é o que eu espero que vocês estejam fazendo aqui, como recurso de compreensão do todo dentro de nós. Olha a diferença que faz. Eu nunca gostei de matemática e física, né? Passei trabalho com essas matérias assim. E uma vez um professor disse que eu argumentando, nunca vou usar isso aqui para nada, para que eu tenho que estudar isso? E aí ele me argumentou o seguinte, que a matemática e a lógica e a filosofia servem para desenvolver estruturas de pensamento. Mesmo que a gente não use aquilo ali, serve para colocar o cérebro em atividade. E quando a gente busca informação na internet, nos cursos, seja onde for, com essa finalidade, como recurso de compreensão do todo dentro de nós, olha que diferença faz. Daí a gente consegue consumir de um tudo. Se vocês pegam a minha coisa lá do YouTube que mostra os vídeos que eu assisto, vocês vão achar que eu sou louca, porque eu assisto de tudo, um pouco. E não me apaixono por nada. Trago tudo para dentro, vejo se faz sentido, se não faz, eu devolvo. Aí aqui sim surge espaço para a liberdade, porque daí a gente consegue acessar o paradigma transcendente ou acástico. E aí a gente alcança condições de exercitar a automestria. E o que eu quero dizer com paradigma transcendente ou acástico? É o seguinte: existe uma limitação na nossa mente, nos nossos cinco sentidos da matéria, que nos limitam aquilo que é possível ser provado. Já o paradigma transcendente ou acástico não quer, ele não tem essa pretensão de provar nada para ninguém. Aliás, quero sugerir. Guardei o livro, peraí. Quero sugerir esse livro aqui. Esse aqui eu estou lendo agora, ó, A Plenitude do Cosmos, do Erwin Laszlo. E ele diz assim, ó, a revolução akáshica na ciência e na consciência humana. Então ele explica o que é esse campo akáshico, que é um campo que a gente não sabe nada a respeito dele, só sabe que ele existe. E é nesse lugar quando que a gente chega quando encontra essa liberdade de pensar. E este livro aqui, ó, A Ciência da Prática Espiritual do Rupert Sheldrake, que ele reúne, eu vou dizer bem sincera com vocês, esse livro aqui, a introdução é melhor do que o desenvolvimento. Porque na introdução ele faz assim uma quebra de paradigma, né? Trazendo reflexões e no desenvolvimento ele traz uma série de estudos científicos demonstrando o valor da oração, da meditação, né, entre outras práticas espirituais, tá? E olha aqui o que é que ele fala sobre essa questão dos campos, tá? Ele diz assim, ó. Descobri que havia maneiras totalmente distintas de olhar para o mundo, para as quais a minha formação não havia me preparado. Quando voltei para Cambridge, descobri com minha pesquisa sobre o desenvolvimento das plantas e, em particular, me concentrei no modo como o hormônio vegetal auxina, que controla o crescimento das plantas, é transportado das folhas e dos caules para as extremidades das raízes, transformando a planta à medida que flui por ela. Embora esse trabalho não tenha sido bem sucedido, fiquei cada vez mais convencido de que a abordagem mecanicista era incapaz de apresentar um entendimento adequado do desenvolvimento da forma.
Deveria haver princípios organizadores de cima para baixo e não apenas de baixo para cima. Uma analogia arquitetônica para o princípio de cima para baixo seria a planta de um edifício como um todo e uma explicação de baixo para cima ocupar-se-ia com as propriedades químicas e físicas dos tijolos, as propriedades adesivas da argamassa, as tensões nas paredes, as correções na fiação elétrica e etc. Todos esses fatores físicos e químicos são importantes para o entendimento das propriedades do edifício, mas por si sós não conseguem explicar sua forma, seu traçado e sua função. Por esses motivos, fiquei interessado pela ideia dos campos biológicos ou campos morfogenéticos, ou ainda campos organizadores da forma, um conceito proposto pela primeira vez na década de 1920. A forma de uma folha não é determinada apenas por genes no interior de suas células que lhe permitem criar certas moléculas de proteínas, mas também por um campo organizador de formas, uma espécie de planta ou molde invisível ou atrator para a folha. Eu acho isso aqui coisa mais linda. O processo é diferente para folhas de carvalho, de roseiras e de bambus, mas ainda que todas tenham as mesmas moléculas de auxina e o mesmo tipo de sistema polar de transporte de auxina, levando essa substância por uma única direção, dos rebentos para as extremidades das raízes e não para a direção oposta. Aí ele continua. Quando eu estava pensando em como os campos morfogenéticos podem ser herdados, ocorreu-me uma nova ideia. Talvez houvesse na natureza um tipo de memória que fornecesse as conexões certas ao longo do tempo, desde os organismos presentes até os mais remotos, e atribuísse a cada espécie um tipo de memória coletiva da forma e do comportamento. Uau! Denominei essa hipotética transferência de memória de ressonância mórfica, mas logo descobri que a proposta era extremamente controversa e que eu não conseguiria publicá-la enquanto não a tivesse submetido a anos e anos de análises e estudos, nem obtido fortes indícios do seu acerto. Um processo que ainda poderia me ocupar durante muitos anos mais. Então vejam vocês, a gente está falando de um cara que é um cientista que estava lá estudando botânica e lá na botânica ele descobriu a existência de um campo acástico, um campo transcendente, um campo que atua para além dos genes. Os genes são paradigma materialista. A ciência já separou, já listou, já fez todo aquele detalhamento genético, né? Do ser humano, inclusive. E aí ele descobre essa atuação. E aí agora, enquanto você está me ouvindo falar, eu tenho certeza que a tua mente já te trouxe à memória alguém que você pensou assim, ó, tal pessoa gostaria de ver esse conteúdo. Então, é aqui que está a espiritualidade livre, onde sabemos da existência da dimensão profunda, real, eterna e infinitamente imutável de alguma coisa. De alguma coisa que a gente não consegue saber o que que é, mas está tudo bem não saber. Então, mesmo sabendo que existe, eu não sei o que que é, não sei como funciona, mas ainda assim eu quero contato com isso na medida das minhas possibilidades. E por que que eu digo na medida das minhas possibilidades? Porque eu tenho que ter consciência dos meus limites, preciso exercer o autorrespeito quando eu reconheço e exerço os meus limites. E liberdade se relaciona intimamente com limites. Porque se eu não tenho os meus limites bem definidos,
Qualquer coisa de fora vai gerar paixão em mim. E quando gera paixão, eu perdi completamente o controle da minha vida, o meu livre-arbítrio e a minha capacidade de pensar com independência. E para fechar esse vídeo, eu quero te convidar para um encontro entre filhas adultas e suas crianças interiores. Vai acontecer dia 19 de abril, é um domingo. Vamos passar a manhã juntas, só para mulheres, né? Vai ser uma jornada muito bonita de acolhimento das nossas crianças interiores. E os cursos de astrologia, que esse ano tem uma novidade, vai ter uma turma de astrologia básica e uma de avançado. Em breve já estarão também à sua disposição. Eu agradeço muito pela sua companhia até aqui. Reitero aquilo que eu disse lá no início: eu não sou dona da verdade. Pega tudo isso daqui, leva para dentro do seu coração, vê se dá para digerir e naquilo que isso contribui com o seu processo evolutivo, a partir da sua autorresponsabilidade. Combinado? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.